Nesta aula, vamos resolver um exemplo do problema do transporte. Vamos começar lendo o enunciado. Uma distribuidora possui 2 armazéns, onde está o estoque de um produto, e 3 pontos de venda para os quais precisa enviar os itens. A figura a seguir mostra a quantidade no estoque de cada armazém e as demandas de cada ponto de venda, assim como o custo unitário de transporte em cada rota. Então vejamos aqui na figura que temos 2 armazéns, simbolizados pelas bolinhas pretas. Os valores que estão aqui são os valores do estoque de cada armazém. Então esse tem 600 unidades e esse outro aqui tem 200 unidades. As bolinhas amarelas simbolizam os pontos de venda. Então temos 3 pontos de venda com as seguintes demandas. O primeiro 400, o segundo 300 e o terceiro 100 unidades. Esses traços ligando os nós, que são os armazéns e os pontos de venda, simbolizam os caminhos possíveis. Então, saindo deste armazém, é possível entregar para os 3 pontos de venda. E o mesmo é válido para o outro armazém. Também é possível entregar para os 3 pontos de venda. E os valores que estão próximos a cada um desses caminhos indicam o custo unitário de transporte. Então, por exemplo, entre este armazém e esse ponto de venda, custa 18 unidades monetárias para transportar cada unidade do produto. Então veja que existem várias soluções viáveis para esse problema. A gente poderia, por exemplo, dessas 600 unidades, transportar 100 unidades para esse ponto de venda que necessita de 100, outras 300 unidades para esse ponto de venda aqui embaixo que necessita de 300. Então já teríamos transportado 400 unidades desse armazém, restando apenas 200. E essas 200 a gente poderia transportar para esse ponto de venda que precisa de 400 unidades. Faltariam então 200 unidades para completar essa demanda de 400, que a gente poderia suprir a partir desse outro armazém que tem 200 unidades. Essa seria uma solução possível, porém, talvez o custo dela seja muito alto. Então a questão aqui é a seguinte: quantas unidades do produto cada armazém deve enviar para cada ponto de venda, de modo a minimizar o custo total de transporte? Vamos então definir as variáveis desse problema. E para facilitar a nomenclatura, eu chamei esse armazém de A e esse segundo aqui de B. Os pontos de venda serão os pontos 1, 2 e 3. Então vamos pensar o que a gente precisa decidir ao final desse problema. Bem, a gente precisa decidir quantas unidades do produto eu vou enviar do armazém A para os pontos 1, 2 e 3 e quantas unidades do produto eu vou enviar do armazém B para os pontos 1, 2 e 3. Portanto, é natural que a gente defina as variáveis da seguinte maneira. A variável x com índice ij é a quantidade enviada do armazém I para o cliente J, onde o cliente aqui são os pontos de venda. O I vai ser A ou B e o J vai ser 1, 2 ou 3. Ou seja, estamos aqui definindo as variáveis x_a1, x_a2, x_a3, xb1, xb2 e xb3. Se no final das contas a gente tiver uma solução em que temos x_a1 igual a 300, por exemplo, o que isso significa? Significa que dessas 600 unidades, a gente estaria enviando 300 unidades para o ponto de venda 1. E qual seria o custo deste envio? O custo desse envio seria 8 vezes esse valor.
Por quê? Porque o custo unitário de envio é 8. De modo geral, portanto, o custo de se enviar x a 1 unidades de A para 1 vai ser dado por 8 vezes x a 1. Da mesma maneira, o custo de se enviar x a 2 unidades de A para 2 vai ser igual a 21 vezes o x a 2. Continuando no mesmo raciocínio, temos aqui os outros termos dessa soma que expressa o custo total de transporte nesse problema. E sendo ele um problema de minimização, colocamos aqui minimizar o valor dessa expressão e essa é a nossa função objetivo. Segundo passo, vamos aqui para as restrições do problema. E aqui nas restrições, já não importa mais o custo de transporte entre dois pontos. Então, por isso que eu não coloquei mais na figura, para ficar mais limpa. Vejamos que tipo de restrição a gente tem. A gente tem a restrição de estoque, ou seja, do ponto A nós temos 600 e do ponto B nós temos 200 unidades disponíveis para envio. Para onde nós vamos enviar essas 600 unidades? Eu não sei exatamente, mas pode ser para o ponto 1, pode ser para o ponto 2 e pode ser para o ponto 3. O que nós sabemos é que a soma dessas três variáveis, dessas três quantidades, tem que ser igual a 600. Por isso, a primeira restrição, a restrição do armazém A, vai ser x a 1 mais x a 2 mais x a 3 igual a 600. Analogamente, para o ponto B, temos que enviar 200 unidades, que vão ser divididas entre os pontos 1, 2 e 3. E a soma dessas três quantidades tem que ser igual a 200, que é o que está expresso nessa igualdade aqui. Então, essas duas, que são as restrições dos armazéns, se referem aos produtos que estão saindo desses locais. É preciso agora considerar a entrada dos produtos nos pontos de venda. E o raciocínio é bem parecido. Olhando aqui para o ponto de venda 1, nós sabemos que vão entrar possivelmente quantidades que vêm de A e vêm de B. E a soma dessas duas entradas tem que ser igual a 400. Daí vem a expressão x a 1 mais xb1 é igual a 400. Da mesma forma, para o ponto 2, a soma das quantidades que estão entrando nesse ponto de venda tem que ser igual a 300, que é o que está expresso nessa igualdade. E na terceira igualdade, consideramos as quantidades que estão entrando no ponto 3, que seria o x a3 mais o xb3. Um comentário importante para esse problema específico é que a soma das quantidades de saída, que dá 800, é igual à soma das demandas, que também é igual a 800. Então, nesse caso, nós podemos usar igualdades tanto nas demandas quanto nas ofertas. Se esse problema não fosse balanceado, em vez de colocar aqui igual a 600, nós poderíamos colocar menor ou igual a 600 e na de baixo menor ou igual a 200. Querendo dizer que talvez não fosse ser utilizado todo o estoque. Mas aqui, como a demanda total é de 800, então conclui-se que o estoque total de 800 vai ter que ser utilizado. Portanto, podemos colocar sinal de igual nas duas restrições. E por fim, o tipo das variáveis. Nesse problema, como o enunciado fala de unidades transportadas, então a gente conclui que todas as variáveis são inteiras. E, obviamente, elas não podem ser valores negativos. Então, temos que todas as variáveis x e j pertencem ao conjunto dos inteiros positivos. E esse último símbolo, se você não se recorda, significa para todo ij. Assim, escrevemos de forma compacta que todas as variáveis são inteiras não negativas.
Aqui temos o modelo matemático completo do problema, com a definição das variáveis. Logo em seguida, a função objetivo, as restrições, sendo que as duas primeiras se referem aos armazéns e as três últimas se referem aos pontos de venda. Por último, o tipo de variável, dizendo que todas são não negativas e inteiras. Vamos agora resolver esse problema no LPsolve. Temos aqui a função objetivo na linha 2, depois as restrições e, por último, o tipo de variável. Lembrando que, nesse caso, como elas são inteiras, é preciso colocar aqui no começo int, seguido de todas as variáveis separadas por vírgula, finalizando com ponto e vírgula, assim como todas as outras expressões dentro desse programa. Clicando nesse botão para resolver, depois, na aba dos resultados, aqui está a solução final. E a solução que o programa nos dá é a seguinte: do armazém A, temos que transportar 400 unidades para o ponto de venda 1 e 200 unidades para o ponto de venda 2. E do armazém B, temos que transportar 100 unidades para o ponto de venda 2 e 100 unidades para o ponto de venda 3. E o custo total associado a essa distribuição será de 9.900 unidades. Finalizamos aqui esse exemplo do problema do transporte e a gente se vê na próxima aula.